Seguindo então com a demonstração do nosso módulo da escrita fiscal, vamos fazer o tratamento agora de uma empresa optante como lucro presumido, né? Então, da mesma forma como foi feito na empresa do Simples Nacional, lá no gerenciador de empresas, então já foi feito o cadastro da empresa, né? Foi definido já alguns parâmetros iniciais, igual foi feito do Simples Nacional. Já definimos os parâmetros, algumas tabelas, alguns campos de digitação, forma de contabilização, tudo já para uma empresa lucro presumido, né? Já fizemos aí a duplicação das configurações das naturezas para uma empresa lucro presumido, onde vai fazer o tratamento dos impostos, as tabelas contábeis, a parte de contabilização já de acordo com uma empresa lucro presumido. Vamos fazer as opções então aqui dos impostos federais, aonde definimos a EFD contribuições, né? Fizemos toda a definição da apuração, os códigos dos impostos, enfim. Vamos definir também a apuração do ECF aqui, como optante do ECF, já definimos como lucro presumido, os códigos dos impostos, a forma de apuração dos impostos então como lucro presumido, né? Feito essas configurações, então vamos pegar um arquivo do SPED gerado lá pela empresa, gerado pelo software lá que eles utilizam internamente, né? Vamos fazer a importação do arquivo que eles enviaram para a contabilidade. Vamos pegar aqui o mês de fevereiro, né? Igual como a opção a empresa do Simples, então alguns parâmetros que a gente quer considerar, né? Permitir alguns erros e tal. O arquivo onde está salvo o SPED que foi enviado para a empresa, né? Pela empresa. Aqui um campo interessante é onde eu tenho a importação referente ao PIS e o COFINS. Como que eu quero considerar isso, né? Se eu quero considerar pela configuração dos produtos que já existe aqui na base do Questor, por exemplo, se eu já tenho feito importação, se eu já venho controlando, né, o SPED pelo software da Questor. Então aqui eu vou definir que eu quero importar da maneira como foi gerado lá dentro da empresa, né, como está no arquivo. Fizemos a importação, ele vai ler. Aqui, como é um arquivo que ele já tem ele tem mais de um mês dentro do próprio arquivo, como eu selecionei somente um mês, ele já deu alguns avisos e tal, mas ele fez a importação, por exemplo, o mês de fevereiro que a gente considerou aqui no período, né? Então já faz todo o registro das entradas e das saídas, igual como foi feito na importação lá do XML para a empresa do Simples. Já considera as devidas extensões, né, do à vista e do a prazo. Já faz todo o registro dos dados das notas fiscais, né? Igual como fez lá nos lançamentos da empresa do Simples, né? A questão aqui é com relação então a como é lucro presumido. Vamos ter os detalhamentos dos itens, onde ele trouxe já o produto lançado lá na nota, trouxe de acordo com as suas CSTs, a apuração dos impostos, os valores unitários, as quantidades, a totalização por CFOP, né? E também a questão da apuração do PIS e do COFINS, né? Para detalhamento, para depois a correta geração do arquivo do EFD contribuições. Vamos pegar aqui o caso de uma empresa de uma nota de venda, né, onde tem toda a tributação, então as suas alíquotas, seus valores, enfim, todo o detalhamento para apuração depois do PIS e do COFINS. Feita a importação, registrou tanto as entradas quanto as saídas da mesma forma. Posso consultar a nota fiscal, visualizar, reimportar ela, posso verificar toda a parte de duplicatas, igual como foi feito lá na outra empresa. É feito a escrituração, tanto entrada quanto saídas, né? Alguns relatórios também que podem ser feitas as conferências, totais por natureza. Aqui no caso também tem a questão do faturamento, alguns relatórios para conferência daí, digamos, da escrituração. Aqui nos totais, por exemplo, aqui podemos citar um relatório que é dos produtos e serviços, onde eu quero pegar os totais por produto, por exemplo, né? Onde eu posso
fazer ele bem analítico, sintético, ou por classificação fiscal, por exemplo, e posso verificar se foi feito, se está de acordo com o que tem que ser registrado, né? E aqui ele vai me trazer o relatório então por as entradas, por classificação fiscal, verificar se está tudo lançado de forma correta. Posso pegar ele de forma bem analítico também, né? Vai detalhar por produto, fazer toda a conferência do PIS e do COFINS. Como foi feito o detalhamento dos itens, né? Algumas ferramentas que a gente possui com relação à conferência desses dados, manutenção de dados, enfim. Aqui com relação ao cadastro de produto, então, ele fez a importação dos cadastros dos produtos de acordo com o que existia dentro do arquivo, tanto do SPED ou quanto do XML, né? Algumas manutenções que podem ser feitas, porventura se estiverem errados os cadastros, né? Pode ser feito algumas manutenções, como por exemplo, podemos fazer a classificação de todas as tributações por NCM, né? Posso definir o NCM, como que é o tratamento dele para o SPED, qual a CST, quais as alíquotas nas entradas e nas saídas. Posso definir isso no NCM e posso depois fazer a atualização dos produtos de acordo com o que existir na tributação do cadastro da NCM, né? E por aqui eu posso ajustar todo o cadastro de produtos aqui nessa questão de aproveitamento ou tributação com relação a PIS e COFINS, para depois a correta geração do EFD contribuições, né? Uma outra ferramenta bem interessante com relação à escrituração depois para conferência. Aqui em utilitários nós possuímos os modos de auditoria, onde podemos verificar os possíveis erros escriturados, né? Por exemplo, eu posso fazer uma auditoria nos documentos fiscais para verificar se estão consistentes, se os dados estão corretos. Posso fazer uma verificação nos detalhamentos de itens, se estão compatíveis, se o cálculo está correto, se a CST é compatível com o cálculo. Enfim, aqui eu posso verificar item a item, no caso, se existe algum tipo de erro, alguma divergência, né? No cálculo do PIS e o COFINS, para ver se a CST está compatível com o crédito ou com o código do crédito, da tributação, a substituição tributária dentro em cupom fiscal, as outras auditorias de um modo geral, né? Definindo o período, o tipo de movimentação, e ele vai trazer tudo o que existe de inconsistência que possa ser depois alterado, né? Nos utilitários daí depois vai ter algumas ferramentas de correção desses dados, e para facilitar, para não evitar de que seja feita nota a nota, item a item, ou fazer reimportação de dados, né? Uma auditoria bem interessante aqui que é relevante com relação à auditoria com os dados registrados no questor em relação ao SAT. Isso é feito de forma online, então, né? Ele vai verificar o que existe de lançamento no questor comparando com o SAT. Por exemplo, notas fiscais que foram escrituradas no questor e as notas fiscais que estão registradas lá, que consta na base do SAT. Então ele faz uma comparação questor e SAT e verifica se tem alguma nota que porventura não foi escriturada no questor, ou escriturada no questor e que não consta no SAT, alguma coisa assim. Datas de emissão diferentes entre questor e SAT, valores contábeis, questor e SAT, notas idênticas, situações diferentes, demais situações no questor e SAT. Uma auditoria bem interessante aqui é com relação ao cruzamento de dados da EFD com a DIME. Por aqui eu posso verificar se existe algum tipo de diferença entre as duas declarações, né? Definindo o período, a empresa, e executando o processo, ele vai trazer todo o resultado da conferência entre questor e SAT e vai trazer na tela tudo o que precisa ser
corrigido ou se tem que retificar algum tipo de declaração, né? Por aqui eu consigo fazer essa auditoria, né? Outras auditorias, outras conferências que podem ser feitas, né? Ou correções que possam eventualmente ser feitas. Aqui eu tenho ferramentas específicas para cada caso, né? Vamos supor que eu tenho no mês 2, por exemplo, vamos simular um erro aqui, né? Vamos supor que eu fiz uma compra para industrialização aqui e a minha empresa ela é lucro presumido, né? Aqui ele trouxe, por exemplo, um crédito do PIS e do COFINS, né? Essa nota, como ela é lucro presumido, foi registrado errado lá na escrituração dentro da empresa. Existe uma inconsistência lá, por ela ser lucro presumido, ele não tem o valor do crédito aqui, né? Então, nesse caso aqui, ou se tivesse mais notas que tivessem errados esses detalhamentos aqui, né? Eu poderia corrigir esses lançamentos. Por exemplo, se eu pegar entradas aqui nos detalhamentos de PIS e COFINS, eu posso limpar esse detalhamento, né? Poderia limpar todo o detalhamento do item, né? Se eu verificar agora aqui nessa, ele não vai existir, né? Aqui, ó, ele está em branco, não existe o detalhamento para o PIS e COFINS. Então, nesse momento em utilitários aqui nas entradas, eu posso gerar novamente o detalhamento de PIS e COFINS. De que maneira que ele vai detalhar isso? Ele vai pegar o detalhamento dos itens que existe para o SPED do ICMS. Então, vai verificar de que maneira que ele está cadastrado aqui, como que ele está definido para o SPED, PIS e COFINS, e ele vai fazer o lançamento lá para o detalhamento. Vamos lá no simular isso, então, vamos gerar o detalhamento. E vamos processar o detalhamento para o PIS e COFINS. Concluiu. Lá na minha entrada, então, se eu verificar o detalhamento do PIS e o COFINS, ele trouxe agora corretamente com a CST 70, sem nenhum tipo de crédito, pois ela é lucro presumido, né? Dessa maneira, então, eu consigo fazer toda a manutenção dos lançamentos através do correto preenchimento, do correto cadastramento aqui dos produtos, né? Onde aqui eu também possuo algumas ferramentas que eu posso estar ajustando o cadastro dos produtos, né? Com relação aos itens também, aqui se for querer fazer o controle do estoque por dentro do sistema da Questor também, eu posso implantar o estoque inicial e através dos lançamentos das entradas e das saídas eu posso ter o controle do estoque, né? Aqui então no movimento, lá na ficha de controle de estoque, eu posso ter o controle por média ou o saldo do estoque, já o relatório do saldo, né, e a ficha do controle da média ponderada, né. Posso fazer esse controle através da movimentação que existe dos itens aqui também, né, pelos parâmetros definidos. Então, aqui feito toda a conferência, as auditorias, emitidos relatórios para a conferência da apuração dos impostos, eu quero fazer a apuração do meu PIS e do COFINS. Lá em impostos federais, eu quero a apuração dos impostos, então vamos selecionar o mês de fevereiro. E vamos fazer a apuração da EFD. O sistema vai fazer o processamento das entradas e das saídas. No demonstrativo, então, EFD contribuições. Ele vai fazer o demonstrativo de toda a apuração. Esse demonstrativo então também é igual ao demonstrativo que consta lá no validador, né, do SPED. Já me traz aqui na operação por CST então a empresa, qual a CST, o tipo de débito, a base de cálculo e o valor dos impostos, né? Os ajustes que porventura eu tenha, os créditos que se existir, né? A consolidação então do imposto, que ele me traz o valor do PIS e do COFINS apurado já no demonstrativo aqui, né? Pronto para ser gerado daí
os DARFs e também a geração do EFD contribuições para ser validado, né? Então, nesse momento também, como eu já fiz a minha apuração lá para o controle de tributos, então também ele vai jogar o valor dos débitos, né? Da mesma forma eu posso fazer depois o lançamento do pagamento, né? Posso também importar lá do ECAC e também posso fazer de forma manual aqui os débitos, né, o pagamento dos débitos. Então, da mesma forma como foi feito o Simples Nacional, e da mesma forma ele vai integrar lá para a contabilidade a geração dos impostos lá e do pagamento, né? Igual como é o Simples Nacional. Com relação ainda a lucro presumido, então também definido a apuração dos impostos, o enquadramento. Depois eu tenho também a apuração do ECF, por exemplo, né, onde ele vai fazer também a demonstração, vai fazer a apuração do imposto de renda e da contribuição social, né. Da mesma forma, faço a geração, depois no demonstrativo aqui também, no ECF ele vai demonstrar o cálculo do lucro presumido aqui com relação ao imposto de renda e da contribuição social. Também semelhante ao como foi feito na apuração do PIS e do COFINS. Algumas situações a mais aqui das duplicatas também é da mesma situação como foi feito lá do Simples Nacional, também é o mesmo tratamento, da mesma forma, né? Da mesma forma como foi feito no Simples Nacional. Também com relação a clientes e fornecedores também, com relação ao lançamento das notas, vai registrar todo o processo igual como é o Simples Nacional. De uma forma bem resumida, os pontos principais, como que é a apuração, algumas situações que eu possa ter de correção, lucro presumido basicamente no sistema da Questor, dessa forma que é feita a geração, né? Gerando, então, fazendo essas importações, depois eu vou ter as declarações onde eu vou gerar para ser validado, né? No âmbito federal, então, aqui eu tenho a geração do EFD contribuições, aonde eu vou definir o período que eu quero gerar, o período que eu quero fazer a geração do arquivo, né? Defino aonde que eu quero exportar o arquivo, né? Alguns parâmetros que tem lá que eu quero considerar, e faço a geração do arquivo, né? Nesse momento ele faz todo o processamento, gera o arquivo todo, me diz quais os blocos que eles foram gerados, e aí é só fazer a validação lá dentro do SPED, lá dentro do PVA com relação ao PIS e do COFINS, né? Da mesma forma também o SPED fiscal, também defino qual que é o mês e o ano que eu quero gerar ele, né? Também defino aonde que eu quero fazer, que eu quero gravar o arquivo, alguns registros que eu queira gerar, né? Dependendo do período que eu estiver fazendo a geração, ou dependendo das apurações que eu tenho, alguns registros que eu tenho que gerar lá para o SPED, e também faço a geração do arquivo dele, ok? No caso aqui também, se eu tiver, como é a minha empresa, ela é lucro presumido, eu vou ter a DIME também para ser gerado, né, para o Estado. Então, a DIME mensal do mês de fevereiro de 2016, né, eu faço a geração do arquivo também, faço a validação dele, a geração dele. Deixa eu só modificar o nosso período aqui. Vamos considerar só o mês de fevereiro, né. Ok, vamos lá no arquivo estadual, onde eu tenho a DIME, faço a geração do nosso arquivo. Aqui, né? Vamos salvar esse arquivo na nossa área de trabalho mesmo, né? Ok. E onde é feito a geração do arquivo. Esse arquivo aqui também da DIME, no momento que eu gerei o meu arquivo para ser validado, eu posso fazer uma prévia da validação aqui nesse ícone, colocando
o usuário de acesso ao SAT, o arquivo onde ele foi gravado, e executando ele faz uma prévia da validação do arquivo, da homologação lá pelo site, né? Pela Secretaria da Fazenda, e vai te mostrar se houve algum tipo de erro, se existe algum tipo de erro que possa ser corrigido ainda dentro do arquivo. Faço as devidas correções, venho novamente, faço a geração do arquivo, faço a homologação dele novamente, a validação dele, e se não houver nenhum erro, daí nesse caso eu vou lá pelo site da Secretaria da Fazenda e faço a transferência do arquivo para o Estado. Outras opções que eu tenho aqui com relação ao estado também, que possa ser gerado, eu posso exportar o arquivo para tirar o DARI online, eu posso gerar, por exemplo, os arquivos já de DCIP também, posso, através dos lançamentos que eu tenha que fazer a geração do DCIP, eu posso gerar o arquivo já em formato e tal, e posso já importar dentro lá do site do estado para que seja feito o processo de DCIP. Esse processo então depois pode ser lançado aqui dentro do ICMS, onde eu tenho as outras operações que possam ser lançados os devidos créditos que porventura eu queira aproveitar através do processo da DCIP, né? Também fazendo o lançamento, nesse caso da DCIP, depois quando eu gerar a própria DIME mesmo, o sistema já vai considerar, já vai preencher os campos todos com o valor do crédito da DIME. E aqui eu tenho todo o controle então com relação a todos os impostos que são apurados através do lucro presumido, né? Feito todas essas conferências, feito toda a geração dos arquivos, está pronta toda a nossa apuração com relação ao lucro presumido, tanto na escrita fiscal, quanto para o modo contábil, quanto para o modo lá do controle de tributos, né? No próximo vídeo, então, vamos dar continuidade falando sobre a contabilidade, falando sobre lucro real.